Um bom dia para os internautas aí do Bom Dia Notícias. Hoje é 2 de abril, nós estamos aqui na terceira companhia de Polícia Militar Bom Jesus do Norte, com o capitão Zucolota. Vamos conversar com ele sobre 3 apreensões de droga que teve aqui em Bom Jesus do Norte nesses últimos dias. Primeira apreensão de posse e uso e 2 de tráfico. Capitão, o senhor pode detalhar para a gente como é que foi isso aí? Claro, bom dia a todos. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. A primeira apreensão ocorreu no dia 29 e foi o cidadão de nome Jackson que estava traficando drogas na beira-linha. Com isso, o pai dele achou um material semelhante à maconha na casa dele, 38 buchas de maconha, acionou a polícia. A polícia já tinha indícios que esse cidadão estava mexendo com tráfico e graças à denúncia a gente chegou até o local e foi apreendido 38 buchas de maconha. O próprio pai denunciou o cidadão, capitão? Isso, positivo. Foi isso que aconteceu e graças à denúncia a gente conseguiu fazer essa apreensão e detectamos que ele estava fazendo um movimento de droga no local, na casa dele. A segunda apreensão foi como? A segunda foi a abordagem que foi feita na rua, foi apreendido somente uma bucha de maconha com 4 indivíduos que foram enquadrados como usuários. No primeiro caso, o cidadão foi enquadrado como traficante. Já no segundo caso, uma bucha de maconha com 4 indivíduos na rua, esses foram enquadrados como usuários de droga. No caso do usuário, capitão, eu não estou bem inteirado sobre as penalidades. No caso de usuário, o cidadão só é autuado, registrado, mas é liberado, né? Na maioria dos casos. É muito do critério do delegado, né? O delegado autua, vê o material, o que foi apreendido, o que não foi apreendido, e aí ele vai enquadrar ou no artigo 16 ou 12, que é tráfico e posse, né? Porque uma coisa que me deixa curioso, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, é o seguinte: o cidadão usuário, ele não vende, né? Ele é sempre encontrar com pequena quantidade de uso dele. Mas não existem usuários que estão dentro do movimento e que funcionam, digamos assim, como garotos propaganda da coisa? Sim, claro, é todo um modus operandi dos traficantes, né? E geralmente eles aliciam menores, né? Que não podem ser presos, não cometem crime, né? Cometem infração, né? Então eles não podem ser detidos, então eles usam muito menores, né, para o tráfico, e com isso fazem a propaganda deles nas portas de escolas, e divulgam o material deles que eles vendem nessas áreas, né? Eu abordei isso aí porque eu já vi isso acontecer várias vezes, o cara de trabalhar em serviço noturno durante muito tempo. O cidadão, ele não é traficante, ele é só usuário, mas ele ele coloca para os colegas, para a garotada, que a posição deles é a seguinte: quem não usa é otário, quem não usa não está com nada, nós é que somos inteligentes, nós é que usamos, nós somos espertos. Então eu fico pensando se não deveria haver uma penalidade para esse tipo de indivíduo que não é um usuário comum, porque é aquele que usa e quer sair, aquele que usa e não consegue sair, às vezes está tão desorientado que nem sabe se quer ou não quer. E é esse camarada que é o usuário consciente, que ele usa e ele faz a propaganda da coisa. No caso, será que não caberia a legislação mudar isso aí para uma penalidade maior para esse indivíduo? Sem dúvida, a gente pensa dessa forma também, que esse cidadão viciado que alicia outros deveria ter uma penalidade maior. Mas às vezes é o dia a dia, aquela ocorrência, como é abordada, como foi feita a ocorrência, se tem a vítima, se tem a denúncia. Então é muito subjetivo para fazer esse enquadramento, a não ser quando tem uma denúncia mesmo. E uma coisa que a população precisa ter consciência é o seguinte: a polícia faz o trabalho dela. A polícia não está parada, a polícia não está permitindo, igual eles falam, às vezes a polícia devia ver isso. Não, a polícia está vendo isso, e não só vendo, a polícia está chegando junto, está fazendo o trabalho. O que precisa mudar, eu acredito, é a legislação brasileira, porque não adianta você ir lá prender, né, capitão, o cidadão e tal, e daqui a pouco ele está solto, porque esse ou aquele detalhe da lei libera ele não é traficante, ele é só usuário. Na minha opinião, só usuário coisa nenhuma. Tem gente aí que é verdadeiros agentes do tráfico,
como ele disse, aliciando outras pessoas, e mesmo que não esteja diretamente aliciando essas pessoas, eles estão fazendo propaganda, colocando, andam com tênis de marca, com roupas caras, muitos deles, e se colocando como os espertos. Quer dizer, isso aí na cabeça do adolescente que ainda está em formação, a parte psicológica dele está totalmente fragmentada, está em formação, isso aí exerce uma influência muito grande, capitão. Isso é que a gente coloca. E sobre a terceira apreensão, capitão? Bom, a terceira apreensão foi realizada ontem. Serviço de inteligência nossa que detectou elementos que são usuários, que são traficantes em atitude suspeita. Foi acionada a viatura e, chegando ao local, na casa do cidadão conhecido como Filipinho, que é um traficantezinho já conhecido já da polícia, da região aqui. Ele tinha vendido uma bucha de maconha, uma bucha até grande, no valor de R$50, e foi apreendido esse material, como também foi preso o usuário que comprou essa droga. E também o Filipinho, que foi detido também como traficante, e em posse dele havia os R$50 que ele tinha vendido, mais uma outra bucha de maconha também do mesmo valor. Só pedir licença, capitão, mais um minutinho para comentar uma coisa. O caso do usuário também é o seguinte: o cidadão, é igual agora, foi preso o usuário que estava lá comprando. O cidadão que compra a droga é que sustenta o narcotráfico. Não adianta também ficar colocando o traficante como demônio e o usuário como anjinho, como pobre coitado, não, porque é como eu estava dizendo mais cedo: há o usuário que usa e quer sair, há aquele que está totalmente desorientado, que a droga já destruiu o discernimento dele, e há o cidadão que faz isso. Quanto mais ele gosta do que faz, e ele leva ali dinheiro sempre para o traficante. Então não adianta também crucificar o traficante e colocar esse rapazinho como anjo, não, porque essa moça que vai lá, porque ele está alimentando o tráfico e está complicando o trabalho da polícia, está fazendo que a polícia trabalhe mais, que a coisa cresça, que a polícia corra mais risco, que a população nem se fala, né, capitão? Sem dúvida. Com isso a gente está com um problema também que já vem acontecendo há um certo tempo, a questão do flagrante. O flagrante está sendo realizado à noite, dia de semana à noite. Tem que ser levado a Cachoeiro e finais de semana em Alegre. Com isso a gente tem que deslocar a viatura até esses locais para fazer o flagrante. Com isso dificultando muito nosso serviço. O senhor abordou uma coisa que eu ia perguntar, que eu ia colocar logo a seguir. Não sei se todo mundo está sabendo, a população, a delegacia foi fechada. Nós não temos mais a delegacia de polícia aqui na cidade. Então, a polícia está trabalhando. A polícia prende, faz apreensões de material, de arma, de droga, prende cidadãos relacionados a tráfico, prende cidadãos em conflitos, ou assassinato, ou o que for. A polícia prende. Como é que está sendo resolvido isso de imediato, capitão? Bom, dias de semana, de 8 às 18, o plantão delegado se encontra presente na delegacia. A delegacia não fechou totalmente, ela funciona nesses horários. Agora, como eu falei, dias de semana à noite, o flagrante tem que ser feito em Cachoeiro e finais de semana em Alegre. Então a gente atua dessa forma. Fez o flagrante, é conduzido a esses lugares aí conforme o dia e o horário. Eu acredito que eles tomaram uma atitude de fechar a delegacia, como se diz, não totalmente, mas pelo que eu soube, a carceragem não existe. Foi retirada das grades, não existe mais carceragem. Então esses indivíduos têm que ser levados imediatamente para fora de Moisés. Isso aí, perfeitamente. São levados, a gente é apresentado, quando o flagrante é realizado aqui em Bom Jesus, é apresentado ao delegado, e o delegado depois conduz eles aonde que é a prisão mais próxima. Quando vocês realizam a prisão e o delegado não está, a polícia mesmo imediatamente tem que levar para a cidade próxima. Corretamente, perfeito, porque a lei diz que a gente tem que apresentar o preso em flagrante delito à autoridade competente. A autoridade competente é o delegado de polícia. Uma coisa que eu ainda vou perguntar ao delegado, mas na oportunidade não tinha oportunidade de perguntar ao senhor. Vamos imaginar a festa, por exemplo, agora de abril, não sei se vai ter a festa, mas imaginamos a festa de abril agora. De repente, há um conflito generalizado, gangues, sei lá o quê, entendeu? Essa molecada que sai pra rua, em vez de se divertir, namorar, quer brigar. Então, esse pessoal cria uma situação difícil. Aí nós temos aí, 2 homicídios, umas 3 tentativas, espancamento, lesão corporal grave, um monte de gente presa. Vamos colocar assim, uns 22 presos. Como é que faz com esse pessoal todo? A polícia tem viatura para deslocar esse pessoal para lá, que não pode ficar aqui porque não tem carceragem, tem que esperar. Esse pessoal vai ficar retido aonde? Essa turma, que inclusive se for um conflito, é gente que está exaltada, é gente que está em situação de controle difícil. Como é que faz com esse povo?
Bom, a princípio, sempre quando tem eventos de maior proporção, festas da cidade, festas do município, a gente aciona um contingente maior para trabalhar. A gente faz reuniões com as autoridades, promotor, juiz, delegado, prefeito, e a gente tenta sempre manter um plantão da Polícia Civil na área da nossa região aqui, para justamente esses casos de flagrante não precisar deslocar, tirar o policiamento do evento para ser deslocado para outro município. Na maioria das vezes a gente é atendido, o delegado faz o plantão dele aqui na área, então a gente não tem esse problema. Agora, caso não tenha esse plantão da Polícia Civil, aí a gente aciona as viaturas locais, vão ser conduzidos até a autoridade competente, qual município que for, e se for até o caso, a gente pede reforço dos outros municípios aqui da Polícia Militar para dar o apoio a gente aqui. Eu tô colocando isso aí, caso essa hipótese, né, mas perfeitamente possível de acontecer, só de convir que pode acontecer, e pode acontecer numa outra situação que vocês não vão ter esse reforço. Se isso acontecer numa festinha de bairro, uma vizinhança lá, 2 bairros que não se dão muito bem, estão realizando a festinha, aí vê o pessoal do outro bairro e acontece um conflito generalizado, talvez com mais ainda envolvidos do que numa festa aqui no centro da cidade. Como é que a polícia vai ficar? Foi prudente acabar com essa carceragem, arrancar as grades assim, deixar sem... Vai botar as pessoas numa quadra de esporte, no campo de futebol, porque até mesmo se o senhor tomar as providências, vai levar tempo, demanda tempo. Aí esse povo foi detido. Vai deixar esse povo aonde até se resolver? Bom, a Constituição diz que, as leis, né, dizem que a gente tem que conduzir o detento à Polícia Civil. Agora, onde tiver a delegacia mais próxima, vai ser conduzido. Eu acho que o delegado pode falar melhor sobre isso, né, sobre esse assunto. Mas, a princípio, a Polícia Militar vai deter essas pessoas, vai conduzir a delegacia. Agora, se for aqui em Bom Jesus, se for em Cachoeiro, vai ser conduzido. Se for um grande número, vamos acionar todo o contingente nosso. Agora vão atender dentro do possível. Como vai ficar, você não sabe, né? Aí não tem como prever, né? Eu vou conversar com o delegado na primeira oportunidade, pegar a opinião dele sobre isso, que a gente tinha conversado comigo sobre o fechamento da delegacia. Eu fiquei imaginando, falei, isso vai gerar alguns problemas. E eu vou conversar com os militares, com gente que é do ramo, para me dizer se esses problemas realmente são possíveis. Mesmo o senhor me dizendo aqui, é claro, todas as medidas que o senhor vai tomar dentro do que cabe a vocês, mas aqui existe esse problema, então eu quero conversar com ele sobre isso, que eu achei um pouco prematuro retirar as grades, acabar com a carceragem, entendeu? Porque num momento de necessidade vai se deter essas pessoas aonde? Quando o problema é crime eleitoral, vai para o ordem e progresso, né? Mas se o problema é crime mesmo e tal, como é que vamos fazer? Até mesmo a questão às vezes, da própria queixa simples, né? Não precisa, o cidadão fica desassistido, porque às vezes tem que deslocar a Cachoeiro, a Alegre, para fazer uma representação, uma queixa que foi furtado, ou que aconteceu algum ato criminoso assim, de menor gravidade, né? Não sendo um flagrante, mas às vezes o cidadão vai procurar a delegacia para registrar a ocorrência, está desassistida. O senhor tocou no outro ponto muito importante, que há pouco tempo tinha um policial reclamando comigo isso aí. A população reclama da gente, mas ninguém quer ser testemunha, ninguém quer fazer uma denúncia, ninguém quer nos ajudar. Então a gente fica um pouco limitado, porque tem que saber o que está acontecendo. Aí, nesse caso, vai criar mais uma dificuldade para a pessoa querer se envolver. O cara vai pensar assim, eu vou fazer uma denúncia, eu vou ser testemunha de alguma coisa, eu vou ter que sair com a polícia para ir lá não sei aonde, mexer em todo... Eu estou trabalhando, eu estou com a minha família, eu tenho que sair para ir em outra cidade fazer um depoimento e tal. Eu vou largar isso para lá, não vou me meter não, estão fazendo isso ali, deixa para lá, deixa a polícia resolver. Não cria também essa situação, né? Com certeza cria. A gente, inclusive, tem todas as últimas quarta-feiras do mês, a gente tem a reunião do Conselho Interativo de Segurança. Esse tema está sendo abordado lá também. E eu acho que nada melhor, o delegado, né, vai esclarecer melhor isso para vocês, deixar a par do que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado em relação a isso, né? Ok, capitão, agradecendo o senhor, vou deixar o senhor à vontade para as considerações finais. Se eu quiser falar mais alguma coisa sobre as apreensões e o trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse sentido, que parece que a coisa anda feia aqui em matéria de tráfico e consumo, né? Então, gostaria que o senhor fizesse suas considerações a respeito finais. Bom, a gente quer dizer que a gente está aqui de portas abertas, a Polícia Militar está para servir a população, o que for preciso, o que for necessário. Como eu acabei de falar, ter reuniões do Conselho Interativo de Segurança, onde são abordados temas relacionados à segurança pública do município. A gente está sempre lá,
ou a minha presença lá, ou um representante da Polícia Militar. Então lá são discutidos temas sobre segurança, reclamações, reivindicações da população em geral. A gente está lá aberto para sugestões, para críticas, e dizer que o problema de droga é um problema social, um problema que já virou uma epidemia mundial, que até grandes potências como os Estados Unidos já declararam que é muito complicado combater o tráfico de droga, o consumo de droga. A gente aqui em Bom Jesus, ainda a gente sente que aqui ainda não está em proporções grandes. A gente vê municípios vizinhos aqui que tem problemas muito maiores em relação à droga. Dizer que os furtos ocorrem, na maioria das vezes, por usuários de droga, por eles não ter dinheiro, então esses usuários furtam pequenas coisas para trocar a troco de drogas. Então, com isso, você combatendo a droga, com certeza os outros crimes também reduzirão. Dizer que a polícia está à disposição, está fazendo um trabalho, a gente tem as denúncias, a gente apura sempre que possível, a gente faz as apreensões, faz as detenções, e dizer que a gente está de portas abertas aqui para atender a população em geral. Igualmente, a gente aqui do Bom Dia Notícias, né, fazendo o trabalho da imprensa aí e acompanhando o trabalho de vocês, a gente sabe que vocês têm se esforçado, as dificuldades talvez para o trabalho ser melhor desenvolvido não são da alçada da Polícia Militar, a gente sabe que tem uma porção de detalhes aí, inclusive detalhes de estrutura, de parte de prefeitura, parte de legislação, essas coisas. Mas a gente está sempre também aí, é só chamar que a gente está pronto aí para divulgar o trabalho de vocês e fazendo até questão que vocês divulguem realmente para a população também, não só ter consciência do trabalho de vocês, mas consciência da situação da cidade, para que as pessoas possam se precaver mais, entendeu? Não ter aquele desleixo de sair e largar a casa aberta, porque depois não adianta, né, chamar a polícia, largou aberto, o ladrão entrou, não teve esforço nenhum para roubar e tal, e também não ficar se arriscando em lugares ermos, fora de hora, né, os namoradinhos que vão para os cantinhos aí escuros, aí tomar cuidado, porque já houve casos aqui, eu acredito, no estado do Rio, de ataque de viciados, de pessoas que estão sob efeito de droga. Então a gente está sempre aí, só pode chamar a gente sempre, tá? Tá, eu agradeço essa oportunidade, esse canal aberto aí para a gente falar com a população e dizer que a população denuncie mesmo. Tem que denunciar, porque só através da denúncia a gente tem vamos dizer, um maior aparato para chegar até o criminoso, para realizar uma prisão com mais eficiência, com mais eficácia. Então a gente está à disposição mesmo, está aqui para servir a população. Boa tarde, capitão Zucoloto. Paulo Xavier para o Bom Dia Notícias.